Agora veremos alguns dos recursos que o Jaguar nos fornece por default para trabalharmos com RIA, Read Internet Application. Primeiro, para explicar um pouco sobre esse conceito, ele começou a ser popularizado quando o Google lançou o Gmail, que foi o grande precursor dessa área de RIA. Qual que é a intenção de RIA? É de trazer para o navegador, de trazer para a web, funcionalidades antes vistas somente no ambiente desktop. Então, funcionalidades de usabilidade, de riqueza de componentes, de tudo que vai chamar a atenção do usuário e tornar a experiência dele com o seu sistema melhor, tudo isso se encaixa dentro de RIA. Então, primeiro passo, para eu colocar alguma coisa diferente de RIA aqui, o que o Jaguar me traz pronto? Então eu vou começar alterando essa tela inicial. Ela está aqui dentro com o nome de inicial.xhtml. Eu vou colocar alguns recursos aqui. Antes disso, eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer para alterar, por exemplo, o texto, para tirar algumas coisas aqui. Depois eu vou colocar alguns recursos do jQuery. E aí veremos na prática como que funciona essa parte de RIA. Vale lembrar que é necessário estar ativado o Hot Deploy do seu projeto. Para verificar isso, só vem aqui com o botão direito, JCompany, e no meu caso, como já está aparecendo a opção de desativar, é porque ele já está ativado. Se não tivesse, bastaria clicar em ativar JCompany Hot Deploy. Eu vou alterar aqui, por exemplo, de demonstração JCompany apresentação em vídeo. Basta eu salvar, voltar na tela da minha aplicação. Vou mandar atualizar aqui. Já apareceu demonstração de JCompany apresentação em vídeo. Por quê? Porque está ativado o Hot Deploy. Eu vou tirar aqui algumas coisas para a gente começar a trabalhar com a parte de RIA. Então eu vou tirar toda essa parte aqui, o corpo aqui, o texto, tudo que está escrito, e deixar somente a parte dos navegadores. Então excluir, vou salvar. Vamos ver como é que ficou a tela inicial da nossa aplicação. Ok. Eu vou colocar um efeito aqui do jQuery chamado Accordion. Para saber e conhecer mais efeitos, basta visitar o site www.jqueryui.com e conhecer os milhares de widgets disponíveis aqui. Eu tenho efeitos para colocar como a data, que já vem por default no Jaguar, efeito de barra de progresso, de componentes com tamanho que você pode alterar. Componentes, aqui existem milhares, você pode vir aqui, navegar por todos eles, pelos widgets e tudo mais, ok? E facilmente integrá-los na sua aplicação. O que eu vou mostrar para vocês do exemplo agora é do widget de Accordion. Eu vou mostrar um exemplo, depois você possivelmente pode customizá-lo e alterá-lo também. Então o Accordion tem esse funcionamento, quando eu clico ele abre as seções para mim. Esse é o Accordion. Eu tenho algumas customizações aqui, alguns exemplos que eu poderia fazer, por exemplo, abrir ao passar o mouse, basta eu passar o mouse que ele abre, ok? Então tem várias outras opções que eu poderia escolher, com ícones customizáveis, por exemplo, ok? Eu poderia ainda clicar e arrastar, alterando assim a ordem dessas abas aqui do Accordion, ok? E todo o código fonte para colocar o Accordion está aqui dentro. Então o jQuery vai analisar a árvore DOM, que contém os elementos HTML, e vai fazer esse efeito para mim. Então como que eu faço isso aqui dentro do Jaguar? Eu vou vir aqui na página inicial, vou adicionar aqui aquele efeito do jQuery para fazer o Accordion, tá, ok? Está aqui. Então o jQuery vai procurar para mim na minha memória, na memória da árvore DOM, tudo que tem esse nome, Accordion, e vai aplicar essa função chamada Accordion. Eu vou criar a div com aquele ID, Accordion. Ok, aqui está a div com esse ID.
Então, recapitulando, quando essa página for executada, o jQuery vai procurar na memória da árvore DOM tudo que tem essa div acordeon, que no caso é essa daqui, e vai aplicar esse efeito acordeon aparecendo os ícones. Então basta eu salvar esse arquivo, voltar aqui na tela, atualizar, e já está pronto o nosso acordeon. Assim como qualquer outro widget, qualquer outro efeito do site do jQuery UI, você consegue colocar facilmente na sua aplicação. Outro exemplo de alteração aqui, como que eu vou criar um outro botão desse, por exemplo? Então eu quero criar um outro botão de atalho ali para a tela de seleção de municípios. Então eu vou vir aqui, por exemplo, nesse botão Home, irei copiá-lo para mostrar a facilidade que é de criar um novo botão aqui. Eu vou apontar o atalho dele lá para minha aplicação de município, para a tela de seleção, que é município céu, e vou chamar aqui de pesquisa município. Pesquisa municípios. Mando salvar. Volto. Eu só alterei o link errado aqui. Na verdade, o município céu vai ficar no outro caminho ali. Esse daqui é o caminho do GIF, ok? Aqui, na verdade, é onde vai ficar. Eu vou, mais uma vez, colar aqui. Aqui, na verdade, é onde vai ficar o atalho. /F, /N, /município céu. Ok? Aqui é o atalho do ícone, né, que vai aparecer. E aqui, pesquisa de municípios, é o texto que vai aparecer no botão. Mando salvar, volto na tela inicial. E está aqui o efeito do acordeon. O próximo efeito que eu vou mostrar, a próxima facilidade sobre como incluir um novo botão aqui do lado esquerdo. Então basta eu vir aqui, selecionar o botão igual ao que eu quero copiar, e eu vou passar aqui para ele as informações sobre esse novo botão. Só mostrar a facilidade que é HTML puro, né? Mistura de HTML com XML. Então eu vou colocar aqui /F, /N, município céu, que eu quero ir lá para a tela de seleção de município, tá, ok? E o link que vai aparecer na tela do usuário, pesquisa de municípios, o texto vai aparecer lá no botão. Feito isso, basta eu salvar, volto aqui na tela da minha aplicação, O próximo passo que eu vou mostrar é sobre a facilidade de inclusão de um novo botão
para acessar qualquer um dos casos de uso que já estão prontos. Nesse caso, eu vou incluir um botão para acessar aqui o cadastro de municípios, essa tela de seleção. Então, como que eu vou fazer? Notem a facilidade. Eu vou entrar aqui na tela inicial e eu vou adicionar um novo botão. Então, vou vir aqui, falar que esse novo botão vai me levar para a tela de seleção de município, que é a município cell. Qual que é o texto que vai aparecer na tela do usuário, lá no botão, que vai ser pesquisa de municípios. Ok. Vou salvar essa minha página, volto para minha tela, atualizo, e aqui está o botão de pesquisa de municípios. Quando eu clico, me leva para a tela de pesquisa de municípios. Então, são várias facilidades dentro do Framer para você conseguir alterar e customizar a tela. O próximo recurso que eu vou mostrar de RIA vai ser aqui no cadastro de funcionários, nesse campo de data. Falar um pouquinho mais sobre esse campo. Ele já traz por padrão, no Jaguar, já vem o Date Picker, que é um componente do jQuery para exibição de datas. Ok? Então ele já traz a máscara. Quando eu clico em algum dia, ele já me traz aqui a data toda seguindo uma máscara. Tá? O próximo passo que eu quero fazer aqui, só para mostrar um exemplo de customização, eu quero alterar a quantidade de meses exibidas aqui. Eu quero que sejam 3 meses ali. Então, eu vou abrir a página do funcionário, ok? Funcionário mestre-detalhe.xhtml, e eu vou procurar aqui por aquele campo de data. Então, ele já está aqui, logo aqui, data de nascimento. Eu vou usar uma tag chamada RIA-USA, onde eu passo quais são os parâmetros aqui. Então, RIA-USA Date Picker, e eu vou falar que a quantidade de meses tem que ser 3. Mando salvar, volto na tela da minha aplicação, entro de novo. Quando eu clico na data de nascimento, são exibidos os 3 meses. Por que existe essa facilidade? Porque o Jaguar já disponibiliza uma arquitetura para JavaScript não obtrusivo. Então, o Date Picker, por exemplo, ele já tem esse parâmetro de meses, recebendo a quantidade de meses. Eu poderia criar o meu parâmetro, tá? Só para mostrar debaixo do Tomcat, onde estão esses arquivos que o Jaguar já traz por default. Aqui debaixo de REST-PLC, JavaScript, UN, aqui já estão alguns dos recursos que o Jaguar já traz, como autocomplete, que veremos daqui a pouco. Ele traz também autogrow, conforme vou digitando, o tamanho do campo vai aumentando. Ele traz date mask, date picker, que acabamos de utilizar, FCK editor, para trazer um editor no formato WYSIWYG. Traz também o Google Maps, que também veremos, seleção, text mask, que veremos daqui a pouco. Então, no date picker, se eu abrir esse JavaScript, tá aqui, ó, uma função que eu poderia vir aqui e criar a minha. Aquele meses, por exemplo, é esse parâmetro aqui. Eu poderia criar o meu parâmetro também, e a partir daí customizar esses componentes e criar os meus próprios componentes dentro dessa arquitetura de JavaScript não obtrusivo. Tá? Próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês é o text mask. Aqui no caso do CPF, ele está sem máscara, então ele está aceitando letras e números. Isso está errado. Então, no CPF, vou utilizar esse recurso de RIA, vou utilizar um recurso chamado text mask, passando qual que é o formato da máscara que eu desejo. Vou salvar essa página, volto para a tela da aplicação, entro aqui novamente. Já está a máscara do CPF, ele não aceita mais letras, apenas números. Então, mais um exemplo de validação utilizando essa arquitetura RIA. No endereço, eu poderia colocar a mesma máscara para o CEP, por exemplo. Então, vou copiar, vou abrir a página de endereço e vou aqui no CEP falar que a máscara agora tem esse novo formato. Basta eu salvar, voltar para a tela da minha aplicação e aqui no endereço validar que o CEP já está com a máscara.
Outro recurso que eu gostaria de mostrar, quando falamos aqui desse componente vinculado, eu teria 3 opções para recuperar os registros. A primeira delas é clicando aqui, abrindo essa janela modal e selecionando aqui, basta dar um clique. Antes de dar o clique, eu quero mostrar que a gente tem os códigos 3, 4 e 5. Então, eu dou um clique, ele selecionou. A outra opção é eu informar o ID 5, por exemplo, e dar um tab, ele também me retorna. E a terceira opção é fazer autocomplete, é vir aqui nesse espaço e digitar. Nesse momento ele traz por default bloqueado. Eu vou ativar isso através de um recurso RIA. Como que eu vou fazer isso? Antes de mais nada, eu gostaria de explicar, abrir uma outra janela aqui e mostrar que ele já traz, o Jaguar já trouxe aqui pronto para mim uma URL onde tem um Web Service REST, onde eu vou fazer o autocomplete. Então, o caminho desse Web Service é o meu projeto, né, localhost 8080RH, SOA Service Autocomplete. O nome do caso de uso, que no meu caso aqui é município MAN, e passando qual que é o parâmetro que eu quero pesquisar, no nosso caso aqui é nome. Eu dou um Enter, ele me trouxe essas informações. A descrição, pipe, o ID. Note que isso é um web service, eu poderia passar esse endereço para qualquer outro sistema e falar, olha, quando você quiser pesquisar os municípios do meu sistema, basta você fazer um get para esse endereço. E assim eu poderia integrar plataformas diferentes, como Visual Basic com Java, Delphi com Java, e por aí vai. Tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho um componente de autocomplete que eu vou passar essa URL de exemplo, essa URL de parâmetro para ele, ele vai fazer a pesquisa e trazer nesse componente aqui para mim. Tá ok? Então, só para mostrar aqui, isso aqui é dinâmico, eu poderia vir aqui, por exemplo, pesquisar lá por UF, tá? Em UF chamamos de descrição. Poderíamos, descrição, Minas Gerais, e o ID 5. O que eu vou fazer? Eu já tenho um componente de autocomplete, onde eu passo aquele endereço do Web Service REST e ele já faz o restante pra gente. Então, olha só, RIA usa, está usando o autocomplete, qual que é a URL? SOA Service Autocomplete município MAN, ok? Então, eu vou deixar tudo aqui na mesma linha bonitinho. Basta eu salvar, voltar na tela da aplicação, e vir aqui no endereço e começar a digitar, por exemplo, Belo, e as opções já aparecem para mim. Belo Horizonte, Belo Monte, Belo Oriente. Tudo aqui, absolutamente tudo é customizável, desde a quantidade de letras que eu preciso digitar para o autocomplete entrar em ação, até a quantidade de registros que ele vai pesquisar no banco. Então ele sempre vai pesquisar no banco, pegando de 10 em 10, porque não faz sentido. Se eu tiver uma base com muitas informações, ele vai realmente onerar a performance da minha aplicação. Então, esses são detalhes importantes na hora de escalar a aplicação, não ter problema nenhum. Então, eu consigo vir aqui, escolher um deles, dar um Enter, e ele joga essa informação para mim. Ok? O próximo efeito RIA que eu gostaria de mostrar é o Google Maps. O Google Maps é bem interessante, traz bastante riqueza para a aplicação, principalmente algumas aplicações você precisa realmente visualizar essas informações, por exemplo, o endereço do funcionário. Então eu vou colocar aqui nesse endereço um mapa do Google. Como que eu vou fazer isso? Já temos pronta essa arquitetura. Já temos esse componente RIA chamado Google Maps. Eu vou vir aqui então no endereço do meu funcionário e vou colocar esse RIA usa, falando para ele que eu vou utilizar uma função chamada Google Maps, que o mapa ele vai jogar numa div com esse ID, qual que é o tamanho, quais são os campos que eu quero pesquisar. Então, estou passando o campo aqui de Logradouro, estou passando o campo de endereço, estou passando também o campo de bairro, ok? O CEP, o município e tudo mais. Basta eu salvar, colocar a div onde o mapa será exibido. Ok, basta eu salvar, voltar na tela da aplicação, vamos entrar novamente no cadastro de funcionários
E aqui no endereço, ele já trouxe aqui o mapa. Vamos pesquisar um funcionário já cadastrado e pedir para ele localizar o endereço para a gente, baseado nesses parâmetros. Então, baseado nesses parâmetros aqui em cima, eu mando pesquisar no Google Maps e está aí o mapa, ele já trouxe a localização para mim. Ok? Visualização de mapa, ou de satélite, ou utilizar o recurso aqui para enxergar a rua mesmo. Ok? E aí está o endereço que queríamos localizar. Tudo isso dentro da sua aplicação. Esse é o conceito de RIA, isso que é riqueza de componentes dentro da sua aplicação, isso que é o Web 2.0. Correto? Então já está pronto aqui o Google Maps dentro da nossa aplicação. Esses são os efeitos de RIA que eu gostaria de mostrar, alguns deles. Temos vários outros e você também pode criar o seu e assim enriquecer a sua arquitetura RIA. Muito obrigado.